Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Como podemos mostrar que somos uma igreja que vive de acordo com o Evangelho? Qual a importância de termos uma igreja que se preocupa com todo o tipo de pessoas? Creio que devemos, através da pregação da palavra, desejar ter uma igreja com maturidade, desde os mais novos até aos mais velhos. Então o título da mensagem de hoje é Uma Igreja com Maturidade. Vamos abrir as nossas Bíblias então em Tito capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Esta carta foi escrita por Paulo ao jovem pastor Tito, que estava em Creta, para organizar a igreja. Havia principalmente 3 motivos: formar a liderança local, ter cuidado com a conduta moral dos seus membros, em terceiro lugar, a preocupação com os falsos mestres que se estavam a envolver com a igreja. Hoje iremos ver como Paulo diz que uma igreja com maturidade deve ter então alguns comportamentos que revelem a presença do Espírito Santo nas suas vidas. Fala assim para pastores, para homens, mulheres, com mais idade, menos idade, empregados e pastores. Reconheço também que há alguns versículos na Bíblia complicados, mas o meu compromisso é não fugir a nenhum deles, até porque atualmente há muita dificuldade de falar que homem e mulher são iguais a nível de valor, mas que ao mesmo tempo também são diferentes um do outro. Vamos olhar então para a palavra e não deixemos que a cultura determine a nossa interpretação, mas vamos deixar que a própria palavra interprete a palavra. Então, em primeiro lugar, uma igreja com maturidade ensina e vive uma doutrina saudável. Versículo 1. Tu, porém, fala o que convém, o que é adequado à sã, à saudável doutrina. Então, em Tito 1, 10 a 16, que o Mateus irá pregar na próxima semana, fala dos falsos mestres e das suas falsas doutrinas. Paulo aqui apresenta então um contraste total, isto é, tanto a nível de ensino como a nível de caráter, os pastores, segundo o coração de Deus, devem ser totalmente opostos a estes falsos mestres. Em quê? Diz o texto, no ensino saudável da doutrina, quer pela palavra de Deus, quer pelo seu exemplo de vida. Para que fique mais claro, a doutrina é então confirmada pela nossa forma de viver. Se existia separação entre o que se ensinava e o que se vivia, Paulo mostra-nos que deve haver harmonia entre o que se ensina e entre o que se vive. Além disso, como consequência, creio que Paulo também está a dizer a Tito e a todos nós que a melhor maneira de nós combatermos a heresia é com a pregação da verdade e com o nosso testemunho. Quando olhamos então para Efésios 6, 17, lemos que na armadura do cristão deve haver apenas uma arma de ataque: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós combatemos os falsos ensinos com a pregação da palavra. Em 1 Timóteo 3,7 lemos, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então nós também combatemos, não só com o ensino, mas também com o testemunho de vida. Precisamos, por isso, de ter um ensino saudável na igreja, para que as virtudes que mostremos sejam sempre a graça de Deus a agir em nós, para a própria graça, para o próprio louvor, para a própria glória de Deus, tendo Jesus como exemplo. Nós já temos um exemplo vivo, Jesus. Então não tenhamos dúvidas, para darmos um bom testemunho cristão, precisamos de acreditar naquilo que é certo, a palavra de Deus. Seguidamente, Paulo mostra como vários grupos da igreja devem mostrar maturidade no seu caráter, como também na forma como agem. Então, uma igreja com maturidade ensina e vive a doutrina saudável e tem homens maduros. Vamos ver o versículo 2. Quanto aos homens idosos, aqui a ideia é adultos,
que sejam temperantes, sóbrios, respeitáveis, honrados, sensatos, aqui a ideia de moderação, sadios na fé, no amor e na constância. Então Paulo agora dirige-se aos homens mais experientes na idade, mostrando algumas características que devem demonstrar. Reparemos, em primeiro lugar, temperantes. A palavra no original está relacionada com o vinho. Isto é, devem ser sóbrios, contidos, alguém que se controla diante do vinho. É precisamente a ideia de Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, não devem ser dados a muito vinho. Em segundo lugar, nós vemos aqui que os homens adultos devem ser respeitáveis. Significa honrados. Devem ser reconhecidos pelo seu bom caráter. São dignos de respeito. Não há escândalo na sua vida. Então, os homens cristãos devem ser conhecidos pelo seu caráter, não sendo motivo de escândalo. Por vezes ouço alguns homens a dizer: na minha idade já me é permitido dizer tudo. Por isso, a mim ninguém me cala, porque na minha idade já me é permitido dizer tudo. E não é. Porque a idade não é desculpa para a insensibilidade. A idade é sinal de, ou deve ser sinal também de, maturidade. Em terceiro lugar, vemos aqui devem ser sensatos, isto é, moderados nas suas ações, nas suas reações. Não agem por impulso, mas têm maturidade para mostrar moderação quando o momento assim o exige. Não é em vão que em alguns assuntos mais complicados da Convenção Batista Portuguesa, eu peço sempre a um pastor com mais experiência, normalmente é o pastor Santana, que venha comigo, porque eu preciso também da sua moderação, da sua maturidade, e às vezes pode-me faltar, como me falta. E o pastor Santana vem comigo e ajuda-me a lidar com situações mais difíceis. Em quarto lugar, diz aqui, e com isto eu estou a dizer que não sou um homem adulto, não é? Em quarto lugar, vemos aqui sadios na fé, no amor e na constância. Então a ideia é que os homens devem mostrar que vivem uma fé saudável, vivendo com amor, com paciência na sua vida para ajudar quem? As outras pessoas. Os homens têm a responsabilidade de mostrar amor, respeito e moderação em todos os momentos da sua vida, com espírito de humildade. Não há arrogância. Temos visto aqui na igreja, nós devemos dizer não à arrogância. Então o caráter do homem mais velho em nada difere do caráter do pastor, que referi no capítulo 1. Então não é só os pastores que têm que ter determinado caráter, são os homens, e vamos ver também as mulheres, devem ter um determinado caráter. Vamos ver as mulheres, então, e vamos ver que é praticamente idêntico. Então uma igreja com maturidade ensina e vive uma doutrina saudável, tem homens maduros e tem mulheres maduras. Versículo 3 até o versículo 5. Quanto às mulheres idosas, aqui mais uma vez adultas, semelhantemente, esta palavra é importante e já vamos ver porquê, semelhantemente, que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, ou controladas a muito vinho, sejam mestras do bem, ensinem o que é bom. Versículo 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos e a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, depois de Paulo ter falado aos homens, agora dirige-se às mulheres. Nos dias de hoje, é cada vez mais difícil ver um homem a falar para as mulheres, e muito devido aos abusos que os homens cometeram, mais ou menos consentidos durante muitos anos na nossa sociedade. Então é muito difícil às vezes um homem falar para as mulheres, precisamente porque os homens abusaram do seu papel. No entanto, Paulo não teve problemas em dizer o que tinha a dizer, assim como eu não tenho, ainda que deseje ser bem compreendido e fazê-lo em amor. Se um dia for preso por pregar a palavra de Deus, parafraseando Matt Chandler, levem-me à prisão os meus livros e um bom café. Porque o meu compromisso é pregar a palavra. Então, quando Paulo diz aqui as mulheres semelhantemente, está a mostrar o quê? Igualdade de valor. Tal como os aspectos que irá mostrar a seguir. A ideia é a mesma. Semelhantemente. Vejamos, elas devem ser sérias, responsáveis, piedosas, corretas no seu proceder. Não há nenhuma novidade em relação àquilo que foi
dado antes. Não devem deixar margem para dúvidas ou suspeitas nas suas ações. As mulheres, tal como os homens, devem ser sérios. Além disso, não devem ser caluniadoras. A palavra para calúnias ou maledicência é a mesma para o diabo. Ou seja, a calúnia, a maledicência é obra de quem? Do diabo. Não devemos pensar que este problema é só das mulheres. Caso contrário, os homens, por pensarem assim, eles estão a ser caluniadores. Segundo a Timóteo 3, 2-3, nós lemos: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Então não é uma característica das mulheres, é uma característica do ser humano, ser caluniador. E precisamos combater isso. Porquê? Paulo chama a atenção para o uso da nossa língua. Porquê? Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Então as mulheres também não devem ser controladas pelo vinho. Um aspecto referido para todas as pessoas. Sim, o vinho tem poder para escravizar qualquer pessoa. Pode começar até por um escape, uma diversão, e rapidamente se fica viciado. Ou se acha que o álcool é necessário para libertar a pressão, preencher algum vazio, ou simplesmente para diversão. Paulo diz também, reparem no texto, que as mulheres devem ser mestras do bem. Isto é, devem ensinar o que é bom. Sim, as mulheres podem ensinar. Devem ensinar o que é bom. Devem dar conselhos e encorajar através da palavra de Deus e pelo exemplo de vida. E a quem devem instruir? A quem devem ensinar? Às mulheres mais novas. Há aqui um princípio para que as mulheres estejam juntas numa igreja, embora deva ser muito mais fácil, muito mais saudável caminhar lado a lado. Agora, será que as mulheres não podem ensinar aos homens? Podem e devem. Priscila e Áquila instruíram a Apolo. E uma das pessoas que mais me ensinou na vida foi uma mulher chamada Madalena Úria. Por isso podem e devem ajudar os homens. Então agora há assuntos mais fáceis de uma mulher ensinar a outra mulher. Por exemplo, como diz o texto, a amarem, a terem afeição pelo marido e pelos seus filhos. Na cultura cretense, nem sempre se encorajava a fidelidade conjugal e o cuidado para com os filhos. Paulo diz aqui que as mulheres devem amar, é um verbo, logo uma ação, o seu marido e os seus filhos. Ensina-se a amar, aprende-se a amar. Isto significa que as mulheres não devem negligenciar o seu marido e os seus filhos em nenhum momento da sua vida. Agora, será que os homens podem negligenciar a sua esposa e os seus filhos? Já que isto só fala das mulheres? Efésios 5, 25. Maridos, amai a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, a ideia aqui é juntos devem amar e não devem deixar o seu lar. No versículo 5 também vemos que as mulheres devem ser sensatas ou moderadas nos seus procedimentos para não serem levadas pelas paixões. Não é por eu gostar de algo que isso está certo aos olhos de Deus, mas é por eu estar, mas é por estar certo aos olhos de Deus que eu devo então começar a gostar. Vemos também no texto que elas devem ser honestos ao fecharem as portas às tentações. Quem é que aqui já não lutou contra as paixões da carne? Serão só as mulheres que têm essas lutas? Somos todos. Há ainda quem lute, há ainda quem vá lutar como eu até ao final da sua vida. Devemos lembrar do seguinte: a tentação pode não ser pecado. Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então é pecado quando alimentamos as tentações. É pecado quando não combatemos as tentações ou quando permitimos que a tentação nos leve à ação ao pecado. Lemos também no texto. Devem ser boas donas de casa. Uau! Vamos começar por esclarecer o que significa e o que não significa. Além disso, vê-se há também alguma base bíblica para aplicar esta verdade também aos homens. Quando Paulo está a dizer então estas palavras,
Não há aqui qualquer base bíblica para que a mulher fique em casa. Ou que ela é uma espécie de empregada no lar. Cozinhar, limpar. Isso é terrível, isso é abusador. Na Bíblia nós encontramos a história de Lídia, uma mulher de negócios e movimentava muito dinheiro. Vendia tecidos de púrpura e para atingir esta cor era preciso ter 8.000 moluscos para dar 1 grama de tinta. Era um negócio de pessoas de classe muito alta. E ela tinha um papel muito importante na vida da igreja. Em Lídia percebemos que é possível haver fé e uma boa vida financeira ao trabalhar fora de casa. Isto mostra-nos que as mulheres podem trabalhar fora de casa e serem tementes a Deus. Por isso, nunca aceitem a visão de que o lugar da mulher é em casa. Não há nenhum texto bíblico que obrigue as mulheres a ficarem em casa. Há sim um apelo para que homens e mulheres não se descuidem do cuidado do seu lar em prol de uma vida financeira melhor. Por isso é uma decisão do casal, o rumo que devem tomar para a sua vida familiar. Não deve ser imposta por nenhum dos dois, nem pela igreja e nem pela sociedade. Na verdade, esta é uma advertência até que Pedro faz aos maridos que devem viver a vida comum do seu lar ao se preocuparem com as suas esposas e filhos. Como, por exemplo, as lides domésticas. 1 Pedro 3,7. Maridos, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento. Então, confesso, meus irmãos, eu não sou grande exemplo nas lides domésticas. Não é por ser homem. Quando muito, por ser preguiçoso. É uma luta diária. Às vezes estou melhor, outras vezes estou pior. E quando faço alguma coisa bem feita, às vezes raramente, a Filipa diz obrigado. E eu digo que ela não precisa de agradecer porque é uma responsabilidade dos dois. Quem diz obrigado parece que é uma responsabilidade dela. E não é. Eu é que preciso pedir perdão por não viver mais vezes a vida comum do meu lar. Então as mulheres são chamadas a cuidar do lar. E sejamos sinceros. A mulher tem e é com muito amor que eu digo isto, a mulher tem uma capacidade de dar um ambiente extraordinário à casa, como possivelmente num homem. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu não estiver bem, a Filipa consegue levar tudo. Mas se ela não estiver bem, eu fico perdido. As mulheres têm uma capacidade extraordinária de cuidar de uma casa e de marcarem uma casa. Ouvi há uns tempos uma entrevista do Sami, que ele próprio dizia que quando a sua mãe chegava e ouvia as chaves, passava a ser uma casa. As mulheres têm essa capacidade extraordinária. E há que valorizá-las por isso. Então precisamos reconhecer o seu valor. Somos diferentes e ainda bem. Isto não faz que haja maior ou menor valor, com mais responsabilidades ou menos responsabilidades nas lides domésticas. Não está minimamente ligado a essa barbaridade que o papel da mulher é ficar em casa, limpar ou cozinhar. Nós fomos muito surpreendidos com os homens a cozinharem nesta igreja. E olhem, há belos cozinheiros. Não sou eu. As mulheres devem ser também bondosas e generosas, diz o texto, umas com as outras, não entrando em climas de rivalidade ou inveja. Cada mulher é especial para Deus. Outro aspecto que nós lemos aqui é serem sujeitas ou submissas ao seu marido. Estas palavras podem ser mal entendidas porque a palavra está gasta, sejamos sinceros. Foi usada de forma maquiavélica por homens de mau caráter para abusarem e dominarem as suas esposas. Temos de ser sinceros. Nestas palavras não há aqui qualquer ideia de inferioridade, nem hierarquia no casal. Não há hierarquia na igreja. Não há hierarquia em casa. O marido deve amar de forma sacrificial a sua esposa, ao cuidar então da sua vida física e espiritual por meio da palavra de Deus, conforme Efésios 5. Não está relacionado com quem tem a última palavra e não com quem manda em casa. Ontem, por exemplo, eu trouxe do Brasil umas coisas que eu gosto muito, chamada paçoquinha. Só havia uma. Eu estava a guardá-la. Eu comi uma e estava a guardar a outra. E a Filipa diz-me assim, eu quero uma paçoquinha. Filipa, só há uma. E eu gosto muito. Mas está-me a apetecer. Mas, Filipa, só há uma. Quem é que acham que tomou a palavra final? Tem a ver com quem manda?
Ela comeu, mas depois descobri que havia lá mais duas, mas não lhe digam que ela está lá embaixo. Então não tem nada a ver com isso. Então a mulher, ao sentir que o marido está a cuidar espiritualmente da sua vida, deve então submeter-se em espírito voluntário ao seu marido. Então se o marido disser à mulher que ela deve ser submissa, já está, ou se é que já não passou, os limites do respeito e do amor. Ou seja, só há submissão quando há missão. E tudo isto de forma voluntária. Depois os aspectos práticos, como funcionam em cada casa, já varia de casal para casal. Por exemplo, e é apenas o que acontece no meu lar, às vezes dizem, mas quem tem a última palavra? Como é que tomam as decisões na vossa casa? És tu homem? Não. Nós chegamos a esta conclusão em casa. O não vence sempre. Independentemente se vier da minha parte ou da Filipe, o não vence sempre. Nós aceitamos vir para a graça quando os dois dissemos que sim. Se não houvesse um sim dos dois, eu não viria para a graça. Não é se eu vou comer se vou tomar um café ou se os dois concordamos ou não. Isso não é. Estou a falar nas grandes decisões. Então, o não vence sempre. É a nossa forma, é a nossa experiência. Deve ser para vocês? Não. Cada casal deve descobrir diante do Senhor, com a sabedoria que Deus dá, como tomar as melhores decisões. Então, olhando para o versículo 5, na parte final, quando houver maturidade nas mulheres mais jovens, a palavra de Deus não será difamada pela forma como vivem. Agora vamos olhar para os mais jovens, outra faixa etária da igreja, porque uma igreja com maturidade tem jovens. Estou agora a falar ali para os nossos adolescentes. Ok? Ouçam o texto. Jovens maduros. Vamos ver o versículo 6. Quanto aos moços jovens, de igual modo, novamente pede igualdade, exorta-os, encoraja-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos, pensem corretamente. Estão a ouvir, adolescentes? Corretamente, com juízo. Então, quando Paulo diz a Tito para exortar e encorajar os mais novos, percebe que eles lutam contra as paixões da carne, que não glorificam a Deus. Precisam então a dominar o seu corpo, precisam aprender a dominar a sua língua, precisam aprender a dominar a sua mente. As expressões exteriores que os mais novos passam são enormes. Os mais novos estão muito mais horas expostos ao pecado do que ligados a Deus. Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não é em vão que vemos que todas as faixas etárias de uma igreja precisam de ser encorajadas. Por isso Paulo faz esta diferença. Todas as faixas etárias da igreja, homens e mulheres também, precisam de ser encorajados a ter domínio próprio, porque isso não é natural em nós. É natural de quem habita em nós, que é o Espírito Santo. Então uma igreja com maturidade preocupa-se assim com as novas gerações, estando com elas, dando-lhes exemplo de serviço, de caráter e de boa doutrina. Ou seja, quando houver alguma coisa para fazer e nós, os mais velhos, não fizermos, não servimos, estamos a ensinar aos nossos filhos, estamos a ensinar aos filhos dos outros a atitude que devem ter perante a igreja. Se houver uma necessidade e eu não fizer nada, o que é que eu estou a ensinar aos mais novos? Não façam. Mas se eu servir a igreja com excelência, eu estou a mostrar aos mais novos, estou a mostrar às novas gerações que quando servimos a igreja, nós estamos a servir a Deus. E quando servimos a Deus, nós o devemos fazer com excelência. Então precisamos juntos orar pelos nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos júniores, as nossas crianças. Eles são um sinal de presente e futuro. Na nossa igreja nós percebemos, olhamos, vemos muita criança, ouvimos o choro. Precisamos, é sinal de presente e de futuro na nossa igreja. Recordo-me sempre, quando falo disto, de uma vez ouvir o pastor Leal, Jorge Leal, numa reunião de pastores, todo feliz porque nesse domingo, ou no domingo anterior, houve um choro de uma criança. Estava todo feliz, porque há 10 anos já não ouvi um choro de uma criança. Às vezes eu posso chorar é por ouvir um choro de uma criança, mas vemos, é sinal de futuro. De presente e de futuro. Precisamos investir nas suas vidas. Igreja, precisamos de investir.
Caso contrário, alguém investirá e a colheita não será boa. Igreja com maturidade tem também pastores maduros. Versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, sinceridade, mostra reverência, mostra dignidade. Versículo 8. Tem uma linguagem sadia, saudável, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo dignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então é precisamente a ideia que temos em Tito 1. Não é em vão que há uma repetição sobre o caráter do pastor, pois ele deve servir de exemplo para todas as pessoas. As igrejas, e reparem que o peso está todo sobre mim, as igrejas têm a responsabilidade de exigir que os seus pastores deem o bom exemplo, inclusive na forma como pregam, pois devem fazê-lo com integridade, com respeito e com uma linguagem saudável. Conhecemos um pastor pelo que prega, mas sobretudo pelo que vive. Os falsos mestres não acreditavam nisso. Já estou a fazer spoiler para a próxima semana. Tito 1,16. No tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam pelas suas obras e por isso é que são abomináveis. Então, exortação sem exemplo não serve para nada. Imagino que digo que devemos ser amáveis. Devemos ser amáveis. E depois, quando vou cumprimentar o Sami, ou a Raquel, ou a Débora, digo: olá. Não, Daniel, estás bom? Luís, tu... Então, acabei de pregar que devemos ser amáveis. A Bíblia diz que devemos ser amáveis e depois trato assim as pessoas. As minhas palavras servirão para quê aqui no púlpito? Sabem do que é que valerão se eu sair daqui do púlpito e não os cumprimentar como deve ser? Zero. Nada. Exortação sem exemplo vale zero. Então não devemos permitir que os pastores ensinem outra coisa também, além da Bíblia. Não devemos permitir, ou não devem permitir, que o vosso pastor ensine de um pedestal, como quem eu sou maior, vejam, vocês estão aqui embaixo. Não, pelo contrário. Quando eu prego e quando os pastores pregam, devem fazê-lo como quem foi quebrado pela cruz. A mensagem é dura. Esta foi uma das mensagens mais difíceis de ser preparada nos últimos tempos, pelo que vivo, pelo texto que é, mas eu fui quebrado durante a semana para conseguir estar hoje de pé diante de vocês. Sempre o disse e espero continuar a dizer: se alguém se afastar da igreja, que seja pelo que eu prego e não como prego. Que seja porque a palavra é dura e não porque eu fui duro. E quando os pastores derem tão bom exemplo, através das boas obras, diz o texto, até o próprio diabo ficará envergonhado. Então, viver uma vida de acordo com a palavra incomoda os críticos. E dia mais dia, ou menos dia, irão calá-los, porque não têm por onde pegar. Então, uma igreja com maturidade tem pastores maduros. Uma igreja com maturidade tem empregados maduros. Versículo 9 e 10. Quanto aos servos, vejam, este texto é difícil hoje. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões. Não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Um ponto importante ao lermos este texto é que a Bíblia primitiva não atacou a escravatura e não devemos também ler este texto com os óculos de hoje. No entanto, Paulo, ao dar as instruções aos senhores e também aos servos, em Efésios 6, faz de tudo para que os abusos terminem. Os senhores tratarem bem os seus servos, os servos tratarem bem os seus senhores. Não foi em vão que onde o Evangelho chegou, a escravatura terminou. E foi através de um homem cristão chamado William Wilberforce que a escravatura acabou na Inglaterra e, por seguinte, em vários países. O que nós vemos então aqui é que os princípios são transversais a toda uma cultura. E quais são? Devemos olhar para os princípios. Quais são os princípios? Os empregados devem obedecer aos seus patrões, desde que isso não colida com os valores de Deus. Desde que isso não colida com a lei e com os valores de Deus. Devem trabalhar com tanta produtividade que darão alegria aos seus superiores. Tenho uma pessoa da minha família que diz: fingem que me pagam, eu finjo que trabalho. Não, nós devemos dar o nosso melhor, ainda que não nos isente de pedirmos aquilo que é nosso por direito.
Não devem ser conhecidos como respondões nos locais onde trabalham. Mais uma vez, o que não quer dizer que não lutem pelos seus direitos. Eu já trabalhei numa empresa em que lutei pelos meus direitos, mas não de uma forma, espero eu, acho eu, que envergonhe o Evangelho. Não, devemos lutar pelos nossos direitos. Estamos a ser mal pagos, seja o que for, ou se nos estão a tratar bem, devemos lutar pelos nossos direitos, mas não com este espírito. Não devem roubar, seja em qual for a circunstância. Ele não me paga, então eu roubo. É? A igreja, isto aplica-se até aos pastores, a igreja não me paga, então se o irmão Carlos não vierem aqui ao pote, quem vai ao pote sou eu, não é? Não. Nada disso. Atenção, quem ainda não pertence à igreja, eu não consigo movimentar €1 da igreja, está bem? Estou só a brincar, eu não mexo em dinheiro, não tenho hipótese de mexer em dinheiro, é assim que eu quero e espero que continue assim. E devemos ser conhecidos pela fidelidade, os empregados. Então, ao darmos bom testemunho, tornamos a mensagem de Deus mais bela ao mundo. Recordo-me quando fui pregar na inauguração da igreja de Cantanhede, onde estava presente o vice-presidente da Câmara e o presidente da Junta de Freguesia. E eu disse abertamente a Débora testemunha: é responsabilidade dos cristãos serem os melhores patrões desta cidade. É responsabilidade dos funcionários cristãos serem os melhores que alguma vez esta cidade já viu. Ser cristão devia ser motivo para contratar de imediato, pois sabem que irão ter o melhor. Devia ser assim. Mateus, estás à procura de trabalho? És cristão? Ok, Mateus, estás contratado. Devia ser assim. Porque o cristão devia ser sinal da excelência em tudo o que faz. Uma igreja com maturidade tem, assim, pessoas maduras que se discipulam umas às outras. Paulo, ao falar muito sobre o caráter das pessoas, não está a dar uma lista de regras a cumprir. Está a dizer que é o resultado da graça de Deus a atuar nas suas vidas. Somente pelo poder do Espírito Santo podemos ter os nossos temperamentos transformados. Ninguém vai conseguir sozinho se não for pelo poder do Espírito. Além disso, Deus também nos deu a igreja para nos apoiarmos mutuamente. Reparem, uns ajudarem aos outros. Esforcemo-nos então para ser uma igreja que busca diariamente o poder do Espírito Santo e onde nos ajudamos uns aos outros a viver para a glória de Deus, mesmo que estejamos a muitos quilómetros de distância. Vamos continuar a investir nas novas gerações, preparando-nos para uma vida de integridade e de serviço ao Senhor. Exijam também, repito, exijam também que o vosso pastor pregue a verdade, mas a verdade em amor. E que me torne ou que seja um exemplo daquilo que ensino. Não sou perfeito, sou um lutador. Se eu ensinasse e não lutasse, eu seria um hipócrita. Eu sou um lutador. Pelo menos que seja um exemplo para vocês de um lutador. Sejamos também os melhores patrões ou funcionários que Lisboa alguma vez já viu. Uma igreja com maturidade deve ser o nosso desejo. Que Deus nos abençoe.